O jogo foi bem ruim, né? O jogo, no geral, entre as duas equipes. Dois times que estão mal. O São Paulo, até agora, 3 empates no Campeonato Brasileiro. Teve esse tropeço também na Libertadores contra o Aliança Lima. Então, é um time que nos últimos jogos, ele ficou, acho que desde a reta final do Paulista, ele tem uma marca de defender bem. O São Paulo hoje defende melhor do que já defendeu, mas para criar é muito difícil, né? O São Paulo tem uma dificuldade imensa para criar chances de gols. E isso tem sido uma coisa marcante no São Paulo. É sempre muito difícil criar uma oportunidade. E o Cruzeiro até agora também, ele não tem um time. Eu estava vendo as estatísticas do Cruzeiro, né? O Cruzeiro só venceu 4 jogos no ano. O Cruzeiro, no ano ele só venceu no Campeonato Mineiro o Tombense, o Itabirito e o Uberlândia, e venceu o Mirassol na estreia do Brasileiro. E só. São os únicos jogos que o Cruzeiro venceu no ano até aqui. Então também está muito longe de ser um time bem acertado. Leonardo Jardim está tentando montar um time. O Cruzeiro começa o jogo marcando no campo do São Paulo, tentando impedir o São Paulo de sair de trás, mas não cria nada. Até consegue se colocar no campo do São Paulo por alguns minutos, mas não cria nada. O São Paulo consegue ter saída pelos lados com o Lucas Ferreira, com o Ferreirinha, os dois jogaram bem de novo, mas assim, o Cássio e o Rafael não pegam na bola, não acontece nada. E os gols, uma jogada bem trabalhada, sim, pela direita, entre Lucas Ferreira e o Cédric Soares, e o cruzamento para o Ferreirinha marcando aí o seu 3º gol nessa semana e o 3º gol no ano, né? Quem diria? É só não esperar que o cara vá fazer isso toda hora. Eu falo muito aqui sobre as expectativas altas demais, às vezes, no futebol brasileiro, não só no São Paulo. Ótimo que o Ferreirinha fez 3 gols, ajudou muito São Paulo nessa semana. Mas não dá para esperar nem para cobrar dele que ele vai fazer. Ô Bruno, o que eu acho engraçado é que assim, o torcedor do São Paulo cobrou o Zubeldia com razão por ter tirado o Ferreirinha no jogo da Libertadores, mas não faz muito tempo aí no time do São Paulo que se o Zubeldia tira o Zubeldia, os caras falam, pô, ainda bem que tirou o Ferreirinha, né? Ainda bem que tirou. Sim, porque ele é assim mesmo, ele é cheio de altos e baixos. Essa semana foi de alta. Ele não é um jogador ruim, ele é um jogador habilidoso. Ferreirinha é habilidoso, tem drible, tem velocidade, mas ele erra bastante, ele toma decisão errada, às vezes ele desconcentra do jogo, e isso é bem natural em vários jogadores da Série A do brasileiro. Por isso que eu acho que às vezes a gente espera algumas coisas que os caras não vão entregar. E não só no São Paulo, em todos os clubes. Eu cito os atacantes do Flamengo de lado, o Michael não é muito diferente do Ferreirinha, o Luiz Araújo acho um pouquinho melhor, mas também tem os seus altos e baixos. Se você for procurar na Série A, que na Série A do brasileiro tem jogadores que a gente considera, esse jogador é de Série A de brasileiro. Por que ele é de Série A de brasileiro? Porque ele está jogando na Série A há muitos anos. Mas essa média do jogador de Série A são jogadores como ele, como o Ferreirinha. São jogadores que vão, aí tem um momento bom, aí cai, depois volta e fica aí. Aí os acima da média, eles acabam fazendo diferença. O São Paulo tem 2 acima da média, o Lucas e o Oscar, mas eles estão ausentes. Isso aí também atrapalha, porque coletivamente o time não anda e aí depende que o individual tire um coelho da cartola. E não tem os caras que podem tirar esse coelho aí, né? Essa semana até o Ferreirinha conseguiu, mas como eu falei, não dá para esperar que no próximo jogo ele vai fazer de novo. Mas o Lucas e o Oscar são jogadores de outro nível, jogadores que jogaram em seleção brasileira. O Oscar jogou Copa do Mundo, o Lucas, assim como o Oscar jogou não Copa do Mundo, mas jogou Copa América, Copa das Confederações, Olimpíada. Os dois jogaram no futebol europeu, jogaram Champions League, jogaram Premier League, enfim, é um outro tipo de jogador, né? E aí são os que estão acima no futebol brasileiro. Mas a média do jogador da Série A do brasileiro é o Ferreirinha. É o Caio Jorge, que fez o gol do Cruzeiro, que também tem altos e baixos, é outra característica, outra função, outra posição, mas também é um jogador que vai ter o seu momento bom. O Caio Jorge pode emendar, sei lá, fazer do gol em 3 jogos seguidos. Aí depois ele pode ficar 10 sem fazer gol. Assim, tem essa oscilação. Mas são 2 times que ainda coletivamente estão longe de ter um acerto. O São Paulo, eu não imagino que vai ter isso a curto prazo. Acho que o trabalho com o Zubeldia no comando vai ser mais ou menos isso aí. É um time que vai brigar, vai competir. Dificilmente vai ter um brilho. Se tiver, vai ser mais individual quando se Lucas e Oscar estiverem disponíveis, aumenta essa chance. Não é fácil ganhar do São Paulo, mas também não é fácil para o São Paulo ganhar de ninguém, e vai ser isso aí. O Cruzeiro, acho que ainda o Leonardo Jardim, ele está tentando acertar, e talvez consiga em algum momento, mas ainda está tentando. Tanto que ontem ele tirou o Dudu, tirou o Gabigol. Eu tinha curiosidade de saber o motivo na coletiva, e até a gente falou ontem, o Raí postou aqui,
a gente divulgou ontem no Canelada, né, a resposta dele sobre o Gabigol. E foi uma decisão técnica, né? Até o Theo Esperano podia falar, né, essa semana a gente jogou na Sul-Americana, ele está mais desgastado, ficou no banco, mas vai estar de volta, foi só para poupar fisicamente. Não foi isso que ele justificou. Ele falou de característica do jogador, característica do jogo, e isso me faz pensar que ele pensa sim na possibilidade de um Cruzeiro, eventualmente sem o Gabigol, sem o Dudu, ele está procurando alternativas. E daqui a pouquinho nós vamos exibir aqui essa fala do Leonardo Jardim e mostra a diferença de elenco. Porque no banco do São Paulo, muitos garotos. No banco do Cruzeiro, Gabigol, Dudu, Eduardo, Wallace. E tem outros nomes aí que eu posso estar esquecendo. Lautaro Dias. Diferença de elencos entre São Paulo e Cruzeiro. São Paulo tem um bom time titular. Mas hoje sem Lucas, sem Oscar, tem dificuldade na criação de jogadas. E o Zubeldia, é claro que podia estar tirando um pouquinho mais. Raí Monteiro, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Ferreirinha abriu o placar, que fase? 3 gols em 2 jogos e o Cruzeiro empatou com Caio Jorge. Boa tarde, Raí Monteiro. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Pedro. Um abraço para você, para o Bruno, também para o Vamp, para quem nos acompanha em casa aqui na Jovem Pan. Não foi um grande jogo, né? Nem do São Paulo, nem do Cruzeiro, esse empate em 1-1. E acho que a gente tem que olhar para algumas questões aí para fazer uma avaliação um pouco mais ampla, né? O São Paulo vive uma fase complicada, principalmente pelos desfalques, né? São muitos jogadores de fora. Ontem eram 6 baixas e em todos os setores do campo, né? Na defesa não tinha o Arboleda, o Ferrares acabou sendo poupado pela sequência. No meio campo não tem o Pablo Maia já há algum tempo e o Marcos Antônio até tem feito bons jogos ao lado do Alisson, que teve que mudar de posição também por conta dessa mexida. Na frente não tem Oscar e Lucas, que são os jogadores que podem criar algo de diferente, né? Então é um time que tem passado por algumas mudanças aí nesse período. E nessa temporada também, de forma geral, foi um São Paulo que mudou bastante. Se a gente olhar para esse começo de ano e pegar aí os momentos da temporada até aqui, o São Paulo começou com a ideia do quarteto, né? Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Fez ali alguns jogos, alguns bons, outros nem tanto. Teve aquela sequência muito ruim em Brasília, o que fez o Zubeldia mudar um pouco a rota, veio para um time com 3 zagueiros, num primeiro momento sem o Luciano, lá no jogo contra o Palmeiras ele não tinha um jogador para fazer a função de segundo volante, puxou o Oscar para trás e o São Paulo acabou deixando o Campeonato Paulista na semifinal. Acho que foi um resultado aceitável, né? O mínimo ali que o São Paulo poderia fazer no Paulistão era chegar até a semifinal e passou por várias mudanças dentro do campeonato. Começa o Brasileirão, sem Lucas, sem Oscar, sem o Pablo Maia, que também é uma lesão remanescente aí do campeonato estadual, e precisa de novo mudar. Então a gente já está diante, né, nesse momento, da terceira versão do São Paulo na temporada. Primeira do quarteto, depois uma com 3 zagueiros e agora essa que talvez seja a do São Paulo dos pontas, né? Acho que dá para definir assim: Ferreirinha de um lado, autor de 3 gols nos últimos 2 jogos, né? Os 3 gols que o São Paulo fez nesse período todo foram todos marcados pelo Ferreirinha, e o Lucas Ferreira do outro lado, que é um menino da base, que tem feito bons jogos, né? Muito jovem ainda, 18 anos, está se adaptando ao futebol profissional, que é um outro ritmo, uma outra pegada, mas acho que a resposta dele foi bastante positiva, né, nesse período. Então, é claro que quando a gente vai fazer uma avaliação maior aí do trabalho do Zubeldia, é preciso contextualizar isso, né? De fato, é um time que tem sofrido com muitos desfalques, que perdeu muitos jogadores na última janela, né? Foi uma opção da diretoria negociar vários jogadores, não contratar tantos assim, para tentar estancar um pouco essa questão das dívidas do São Paulo, que só cresce na gestão do Casares. Então, isso precisa ser colocado, né, em perspectiva quando a gente vai olhar aí para o trabalho dele. Então, com todos esses pontos aqui analisados e colocados, a gente também pode dizer que o trabalho dele não caminhou tanto assim em uma boa direção nesse ano. Porque mesmo quando o São Paulo tinha ali os melhores jogadores à disposição, né, o Lucas, o Oscar, o Luciano, o Caleri, lá, todos eles para atuarem juntos, São Paulo não fez grandes partidas assim. Tem ali um bom momento contra o Corinthians no Campeonato Estadual, tem um jogo contra o Mirassol que vence por 4-1, mas também tem o empate com o Velo Clube em Brasília, tem um empate com a Inter de Limeira em Brasília, em 0-0, né, se não me engano, aquele jogo outro contra o Velo Clube, 3-3. As lesões musculares de Oscar e Lucas talvez tenham um pouco de relação com ter esticado a corda demais em algum momento no campeonato estadual. Acho que essa semana em Brasília, por exemplo, significa isso, né? O São Paulo joga segunda, quinta e no domingo contra a Ponte Preta. Em todos esses jogos ele vai com o mesmo time. E o São Paulo soma 2 pontos nesses 9 que disputou. Então, eu acho que dá para repartir bastante, né, essa responsabilidade aí quando a gente vai olhar para esse momento que não é bom do São Paulo.
São Paulo tem time para ganhar o Campeonato Brasileiro? Não. São Paulo tem time para ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores? Provavelmente não também. As Copas ali são mais difíceis de fazer esse tipo de previsão, né? Os times, muitas vezes, que não são os favoritos, podem acabar avançando pela circunstância do mata-mata. Não é um super elenco, não é um super time. Não acho que um outro treinador faria algo muito superior ao Zubeldia, mas o trabalho dele até aqui, nessa temporada, com todos esses aspectos, elementos e contexto, não é o melhor também que pode entregar com esse elenco. É um trabalho nota 4, nota 5. Eu acho que mesmo com todos esses desfalques, talvez o São Paulo poderia entregar um pouquinho mais do que vem entregando. Antes do Vamp, nós temos aqui a declaração do Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, ele que cravou a permanência do Zubeldia pelo menos até o clássico contra o Santos. Nós temos aqui as aspas do Carlos Belmonte no bate-pronto da Jovem Pan. Você que está chegando agora já vai deixando o seu like, se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Abre aspas para Belmonte. A gente ouve muito que o Zubeldia está por um fio, que corre o risco de cair, mas posso te garantir que no próximo domingo a gente joga contra o Santos aqui no Morumbi e junto conosco desce do ônibus Luiz Zubeldia. A gente sabe do momento que estamos passando, temos 6 desfalques importantes e o trabalho do Zubeldia está sendo bem feito. Confiamos no nosso elenco e no trabalho do treinador. Repito, te asseguro, próximo domingo, Luiz Zubeldia descerá do ônibus conosco. Essa foi a declaração do Carlos Belmonte. E foi antes da bola rolar, essa declaração dele lá no estádio do Morumbi. Vampeta, paciência se esgotando no São Paulo e o tricolor que não jogou bem. O jogo foi ruim. Um para o São Paulo, um para o Cruzeiro. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Raí, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos, né? A gente sabe que a impaciência do torcedor são paulino tá grande com o Zubeldia, né? Eu ando aí pelas ruas, ando jogando meus rachas, vou em eventos e a gente conversa. O torcedor do São Paulo quer mesmo a saída do Zubeldia, viu? Qualquer lugar aí, qualquer canto de São Paulo, né? Uma torcida grande, né? Tá ali com o Palmeiras, divide a terceira colocação, né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo ali, de maior torcida. E é uma insatisfação muito grande. Há também a questão de jogadores importantes não estar atuando, né? Estamos na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, indo para a quarta. O São Paulo tem 4 pontos na Libertadores. Dentro do Campeonato Brasileiro, 3 empates e é eliminado numa semifinal de um jogo muito questionável pelo um pênalti dado erradamente contra o São Paulo diante do Palmeiras, né? Um pouco mais de paciência, esse próprio Zubeldia leva o São Paulo à colocação de estar na Libertadores direto, né? Eu não gosto muito do Zubeldia, a atitude dele é muita expulsão, muito cartão, né? E quando um dirigente fala, o Belmonte é boa praça, a gente conhece, já esteve aqui com nós, já trabalhou aqui na PAN. Sim. Mas é dirigente agora. Dirigente, eu vi o Alexandre Matos, eu não sei quem foi, abraçou o Filipão no Maracanã e quando pegou o voo, pegou a ponte aérea aqui, não, vai ficar. Quando pegou a ponte aérea, 2 horas depois, o Filipão estava demitido. Lembra disso? Lembro do Palmeiras. Foi? Foi. Então, o Bruno foi muito felizão de falar, ó, uma coisa é trabalhar, ser amigo, outra coisa é ser dirigente. Dirigente a gente não confia. Ele pode estar desembarcando lá mesmo, junto com o Caixinha. Porque os treinadores ameaçaram, até o do Grêmio, que chegou aí, o cara foi campeão argentino, não tem 3 meses que tá no Grêmio. Isso não dá pra entender também. Só. E parece que o Grêmio tem um timaço, tem um time o Mirassol assim, agora, com né? muitas opções no elenco, Então, parece. O Grêmio pega o Mirassol agora no meio de semana. O Mirassol que já tá com 4 pontos aí, primeira vez que participa da Série A do Brasileiro, depois tem o Grenal. Se perder, certeza. O Caixinha daqui a pouco vai dar informação que tem reunião. Aí são os treinadores ameaçados aí mesmo, ó. De cabeça. Tem o Caixinha, Zubeldia, o do Grêmio. Quinteiros, que é o do Grêmio. Quinteiros, né? Quinteiros. É que não me vem mais agora, com 3 rodadas de brasileiro, viu? O estadual só dá pra ganhar um. E tem como, às vezes, assim, você ser eliminado, questionando aí, o São Paulo é eliminado, a Federação Paulista 2 semanas depois manda, não, foi um erro. Foi um erro, mas já estamos fora. E aí o trabalho do treinador. 2 semanas depois. Poderia ter ido para 2 semanas depois, a gente não sabe o que ia acontecer. Loucura. A gente não sabe o que ia acontecer depois do pênalti. Poderia desclassificar, poderia ter classificado, não sabe, mas o pênalti o tirou de estar numa final. Sim. E aí esse questionamento todo, o jogo foi ruim. Eu assisti o primeiro tempo, o segundo tempo eu estava vindo para aqui para o estúdio da PAN, que a gente tinha uma canelada, olhando os comentários do Bruno, né? O Cruzeiro também, meu Deus, vive aí a situação,
O homem lá viu como é bom ser dono do supermercado e como é bom botar dinheiro na bola. Na bola, ele tá 3%, ele tá pagando aí 10%, tá aí 2, 3 milhões. E os principais jogadores no banco, né? Os 2 principais jogadores no banco. Não disse com todas as palavras, mas parece estar arrependido dos investimentos que fez. A compra em si por 400 milhões, eu acho baratíssimo. E você não pagou 400 milhões, vamos arredondar 500. E você não pagou à vista. Você leva tempo para pagar. Um clube como o Cruzeiro ser comprado, eu vou arredondar para mais, 600 milhões de reais, é um Hendrick e um Estevão. Vale a instituição Cruzeiro. Não, para mim não vale isso. O Cruzeiro vale muito mais. Vai penar também na competição aí. O treinador está tentando se acertar. O Matheus Pereira, que na temporada passada é o principal jogador do Cruzeiro, chegou a ser convocado para a seleção. Também não vive um grande momento com a chegada desses novos reforços. Mas a verdade é que eu acho que tem que ter tranquilidade para trabalhar o São Paulo. Mas ainda não estou vendo calamidade, não. São Paulo tem 3 empates na competição, o Bahia também tem 3 empates. Dos 3 empates do São Paulo, talvez o empate contra o Sport tenha sido pior, porque o Cruzeiro gastou muito para reforçar e depois o São Paulo foi lá, pegou o Atlético Mineiro, campeão mineiro, que também não é fácil chegar lá em Minas e ganhar o negócio é os empates em casa, né? E desfalcado, sem Lucas e então tá na terceira rodada, mas se garantir que domingo ele vai estar, o São Paulo pega aqui no Botafogo. O Flávio Prado fala, na 4ª rodada cai. E é o Botafogo, hein? Botafogo e depois tem o Santos. Que o Belmonte tá na zona de rebaixamento. Vai descer do ônibus o Santos está na zona de rebaixamento e o Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento. Pode ser um Santos já com outro treinador, né? Tem isso também. Daqui a pouco a gente vai trazer a informação e falar da derrota do Santos para o Fluminense por 1-0. E ainda mais assim, se confirmar a demissão do Caixinha, temos aí Dorival, Diniz, Tite, né? Mano, esses treinadores desempregados. O Santos vai querer logo antecipar e o São Paulo pode crescer o olho também, para repatriar o Dorival, que foi o último treinador que conquistou um título lá, que foi a Copa do Brasil. Foi o que aconteceu um pouco quando o Dorival veio pro São Paulo, né? Corinthians demorou, né? Tava ali o Corinthians e o São Paulo, os dois precisando. Pode acontecer isso também. E o Casares chegou meia hora antes do Duílio, né? Era o Duílio ainda, o presidente do Corinthians na época. Ele estava lá na casa do Dorival quando o Duílio ligou e já estava negociando com o São Paulo. Não, só queria acrescentar, Pedro, um ponto em relação a essa questão do São Paulo, né? Porque eu concordo com isso que o Vamp diz, na questão do São Paulo ter feito recentemente bons jogos. O jogo contra o Atlético foi um bom jogo, fora de casa. O jogo contra o Alianza Lima, o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo, né? 2-0, eu tava vendo o jogo e digo, vai meter uns 5 hoje. Pois é, e aí no segundo tempo o time deu uma sucumbida ali. E aí quando você olha pra isso e olha pros desfalques, é meio natural você imaginar, esse time tá muito desfalcado e tem feito aqui jogos que não são tão ruins assim. Quando voltarem ali o Lucas, quando voltar o Oscar e tal, esse time vai melhorar um pouco. Só que a questão, muitas vezes, é que com esses jogadores, né, as atuações não foram tão boas também. São Paulo lá no Campeonato Paulista não fez tantos jogos assim, com um grande nível, que deem essa perspectiva de uma melhora. E eu acho que o que pega um pouco também, muitas vezes, quando nessa crítica, né, muito grande ao trabalho do Zubeldia, é que você, olhando para o time, você encontra vários problemas, né? São questões defensivas, questões muitas vezes de falta de convicção em alguns pontos. Então ele falou muitas vezes sobre preservar os garotos da base, não usar, porque não era tão simples assim. O São Paulo não era como o Palmeiras, que poderia utilizar os garotos da base para decidir os jogos. Ontem, por exemplo, ele terminou o jogo com Ferreira, Alves e o Lucas Ferreira. Isso não é uma crítica a usar os garotos, acho que tem que usar, assim, com parcimônia, claro. Mas muitas vezes o discurso dele é e a prática acaba indo em uma outra direção. Eu acho que isso também coloca nele uma pressão muito grande, né? E as críticas vão aumentando muito nesse sentido. Eu acho que é assim, bem claro que o São Paulo não tem desenvolvido um bom futebol em linhas gerais. Como eu disse aqui, não é um time para brigar por título, favorito ao Campeonato Brasileiro, nenhum título que disputa. É um time ali que competitivo, tal, pode fazer um Campeonato Brasileiro seguro, talvez uma vaga na Libertadores de novo, e pode ali nas Copas fazer um bom papel. O meu ponto é mesmo olhar para os jogos em que esse time estava completo e não enxergar grandes atuações que possam dar uma perspectiva de melhora quando todos esses caras voltarem.